Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Está compartilhando um pouco da palavra de Deus e eu gostaria que os irmãos desde já, abrissem as suas Bíblias na primeira carta de João, no capítulo de número 3, 1 João, capítulo 3, a partir do versículo de número 1, nós estaremos falando a respeito desse texto até o versículo de número 10, tá bom? Então, 1 João, capítulo 3, a partir do versículo 1 ao versículo 10, se você pudesse colocar de pé, à medida que você for encontrando, para nós fazermos a leitura do texto bíblico. O texto bíblico diz assim: Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E todo que tem essa esperança, nele se purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não se deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, Pai amado, nós louvamos o Teu nome, nós Te agradecemos pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, Senhor. Te agradecemos pelo Teu infinito amor com que nos amou, quando ainda pecadores, ó Deus, no lamaçal do pecado, o Senhor nos amou e nos livrou pelo sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Nessa noite eu Te peço, pelo Espírito Santo, que o Senhor possa nos conduzir a verdadeiramente interpretar, ó Deus, apresentar aos meus irmãos aqui nessa noite, o texto bíblico na sua fidelidade, que os meus irmãos aqui saiam abençoados e voltem para suas casas, edificados, ó Deus. Essa é a nossa oração, nosso pedido, nossa súplica em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu gostaria de trazer um tema a respeito desse texto, que é a nossa pregação de hoje. De que lado você está? Tá bom? Então, o tema de hoje, de que lado você está? E eu começo, meus irmãos, fazendo uma pergunta filosófica. E a pergunta é: quem é você? É uma pergunta um quanto difícil muitas vezes, até a filosofia fala um pouco sobre essa indagação, faz esse questionamento: quem é você? Por que eu começo dizendo dessa maneira? Porque nós podemos ser vistos de uma maneira na escola, no trabalho e na nossa casa, ser vistos de uma outra maneira. Podemos ser vistos dentro da igreja de uma forma, mas quando nós estamos na casa dos nossos colegas, podemos ser vistos de outra maneira. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler revela a nossa identidade, revela de que lado nós estamos. Ou seja, se nós estamos do lado de Deus ou nós estamos do lado do diabo. Se nós somos verdadeiramente filhos de Deus ou filho do diabo. Podemos vir à igreja,
podemos cantar no coral, podemos participar todos os domingos do culto, podemos participar da Santa Ceia, mas mesmo assim não ter a verdadeira identidade de um cristão genuíno. A carta de 1 João justamente apresenta testes para identificar de que lado nós estamos, se nós estamos do lado de Deus ou do lado do inimigo. E o que é interessante diante de tudo isso, meus amados irmãos, é que João apresenta algo a respeito do que nós cremos, mas é importante aquilo que nós cremos desenvolver a nossa prática, ou seja, o que nós praticamos. Mas longe de ser uma carta extremamente negativa, 1 João, ela para mim é uma carta super positiva, porque apresenta o seu propósito. Lá no capítulo 5, o versículo 13, João diz assim: estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Então, o que João quer apresentar aqui na sua carta é justamente isso. Aqueles que são filhos de Deus, ele tem a certeza da vida eterna. Que grande promessa, irmãos. E o que é de mais interessante aqui, ao observar o texto bíblico, é que uma das provas cabais que João apresenta para identificar se alguém está em Cristo, se alguém é de Deus, se alguém é filho de Deus, é uma palavra que ele coloca pelo menos 20 vezes nos 5 capítulos. A palavra é permanecer. Permanecer. Em 20 momentos aqui, em apenas 5 capítulos, João apresenta essa palavra, permanecer. E o que é que significa permanecer? Alguns dicionários dizem, bíblicos, que permanecer está relacionado a descansar, contar com Ele, confiar na sua obra, na obra de Cristo, redentora, salvadora e transformadora. Confiar no seu amor por nós. Mas permanecer também está relacionado a um íntimo relacionamento que nós temos para com Cristo. Está relacionado também não a um conhecimento superficial de Jesus, mas o conhecimento que leva a andar em obediência. Porque, meus amados irmãos, existem muitas pessoas que dizem que conhecem a Jesus, mas não vivem como que crescem. Não basta nós falarmos, é necessário nós vivermos. E João justamente apresenta isso quando ele fala permanece. Mas uma outra palavra que nos identifica como algo muito precioso, ao que ele está colocando aqui para nós, do versículo 1 ao versículo 10, ele fala da palavra prática. Prática. 5 vezes. Prática. Ou seja, o que é que João está querendo mostrar aqui? Ele está mostrando que, na verdade, não basta apenas nós dizermos que nós temos a doutrina correta. Não basta confessarmos a Jesus se nós não vivemos Jesus. Nós devemos demonstrar se de fato nós somos filhos de Deus. Ou, por outro lado, nós somos filhos das trevas. Portanto, é importante pensar o que João está apresentando para nós aqui, porque o próprio Santo Agostinho, ele traz uma frase falando a respeito desse tema, quando ele diz: agarre-se a Cristo, pois ele se tornou temporal por você, para que você possa tomar parte da eternidade. Agarre-se a Cristo, permaneça em Cristo, e como foi falado já nessa noite, persevere, permaneça. E como é que nós podemos fazer com que nós sejamos identificados como verdadeiro cristão? É isso que eu gostaria nessa noite de apresentar a vocês, pelo menos 3 grandes lições que o texto mostra. A primeira lição mostra o que somos. A primeira lição, o texto bíblico mostra quem nós somos. O versículo 1 diz assim: vejam que grande o amor do Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Então, o versículo de número 1 mostra quem nós somos. Se nós somos de Cristo, o versículo 1
identifica justamente quem nós somos. Ele diz que nós somos filhos de Deus. Filho de Deus. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Nós podemos ser filhos de Deus a partir do que a Escritura nos apresenta. Jesus ali conversando com Nicodemos, no capítulo 3 de João, o próprio evangelista escreveu isso, mostra que Nicodemos, ele queria saber como chegar ao reino dos céus. E Jesus, ele foi bem enfático e disse: é necessário você nascer de novo. O que significava então nascer de novo? Significava ser regenerado, ou seja, nascer de novo, ser gerado uma outra vez. Aquele que foi gerado na carne é carne, mas aquele que é gerado no espírito é espírito. Ou seja, a partir do momento que nós somos regenerados pela obra salvadora, redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, nos tornamos filhos de Deus. Mas também, irmãos, podemos nos tornar filhos de Deus, como nós conhecemos, por adoção. Ou seja, o nosso Deus nos adota. Você já, talvez, teve experiência com alguém que adotou uma criança, ou talvez você mesmo já aconteceu isso na sua vida. Mas quando alguém está adotando uma outra criança, digamos que já tem 2 filhos, e vai adotar um terceiro. Naquele momento ali, aquele filho não é filho de sangue, não é filho natural deles, mas eles, aquele casal, decidiu então amar aquela criança e trouxe para a sua família. É mais ou menos isso que Deus fez comigo e com você. O texto bíblico diz assim no versículo 1: vejam o quê? Que grande amor o Pai tem nos concedido. Que amor é esse? Ao ponto de nós sermos chamados filhos de Deus. Então o amor de Deus é como esse pai que adota um filho. Deus também nos adotou, nós somos filhos por adoção do nosso Pai. E isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso é uma coisa extraordinária. Por quê? Porque na verdade faz com que a gente possa perceber que Deus nos amou. Ele escolheu nos amar. Nós não merecíamos esse amor. É graça, é misericórdia. Nós não merecíamos esse amor, irmãos, mas Deus, de forma preciosa, nos resgatou e nos chamou para a sua família. Hoje nós fazemos parte da família de Deus. E isso, como lá o texto de Romanos, no capítulo 5, versículo 8, que Deus prova seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido quando éramos ainda pecadores. Então o amor de Deus não é um amor teórico, é um amor prático. Ele provou, e a prova desse amor de Deus foi justamente enviar o seu Filho Jesus para morrer por mim e por você. Portanto, irmãos, essa é a prova do amor do Pai. Ele nos ama e nos faz filhos dele. Mas ainda no versículo 1 ainda, nos chama a atenção a parte B, que ele diz assim: por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. O mundo não nos conhece, porque não conheceu a Jesus. Os ateus dizem que conhecem a Jesus, e aí identificam como alguém que teve uma retidão moral, que traz alguns ensinamentos bons para a humanidade. Os muçulmanos dizem que conhecem a Jesus daquela maneira, enquanto profeta, apenas mais um profeta do mundo muçulmano. Mas eles não conhecem a Jesus verdadeiramente, assim como eu e você conhecemos. Porque, e por causa disso, irmãos, o mundo também não nos conhece. Não está identificado aqui o texto, aquele cristão que é costumeiramente nós afirmamos, às vezes, né? Aquele cristão 007. Você já ouviu falar no cristão 007? Aquele que ninguém sabe que é cristão, mas de repente está lá e você vê: mas rapaz, tu é da igreja, eu nem sabia, trabalha comigo, tu estuda comigo, está na universidade. Aquele cristão 007, escondido. Não é isso que o texto está dizendo aqui. O mundo não nos conhece, porque não conhece a Cristo, porque o mundo está dizendo assim: vai casar, se não der certo, separa. E nós dizemos assim:
é até que a morte nos separe. É o mundo dizendo assim: vai para a cama com a namorada antes do casamento. É nós dizendo assim: é necessário esperar. Então o mundo não vai nos conhecer nesse sentido, irmãos, porque o que nós somos e o que nós praticamos vai na contramão desse mundo, ou deveria ser. E é isso o teste pelo qual João identifica aqui quem é filho de Deus ou quem é filho do diabo. Mas uma segunda lição o texto nos mostra, e está no versículo 2. Primeiro é quem nós somos, e segundo, mostra o que nós seremos. O versículo 2 diz: amados, agora somos filhos de Deus, amém? Mas ele continua dizendo assim: mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Mas ainda não se manifestou. É importante nós sabermos muito bem que nós somos salvos. Amém? Nós somos salvos. Você já é salvo em Cristo Jesus? Nós somos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Esse é o processo da salvação. Nós somos salvos porque um dia Cristo nos resgatou, nos regenerou e nos fez nova criatura. Estamos sendo salvos porque nós estamos andando em santificação, como já foi falado nessa noite. E também nós seremos salvos porque o último momento não é quando nós morrermos, mas o último momento, meus irmãos, o estágio do crente é a glorificação. Glorificação. Portanto, Abraão, Moisés, Davi, Salomão, João, Pedro, estão aguardando a segunda vinda de Jesus. Estão aguardando a segunda vinda de Jesus, porque é justamente aí, no momento da segunda vinda de Jesus, irmãos, é que haverá a consumação das coisas, da nossa salvação, que é justamente a glorificação. Os mortos ressuscitarão. Os mortos ressuscitarão. E aqueles que um dia estiverem aqui na terra, enquanto Cristo estiver voltando, serão transformados e levados até as nuvens. O que nos mostra essa esperança de forma tão grandiosa, irmãos, é perceber que esse corpo que nós teremos, haveremos de ter, como o próprio texto diz no versículo 2, haveremos de ser ainda, é um corpo incorruptível, imortal, é um corpo glorioso, é um corpo celestial, é um corpo que não se corrompe, irmãos, é um corpo que não envelhece. É aquilo que está garantido lá em Apocalipse, que não haverá mais choro, mais pranto, nem dor. Todas essas coisas vão ter passado, irmãos. Promessas da palavra de Deus que muitas vezes nosso coração não está anelando e pensando nas coisas que aqui vão ficar. Portanto, o que João ele parece trazer para nós é algo muito glorioso. É o futuro, nesse versículo de número 2, o que haveremos de ser. Existem pessoas que estão congelando o corpo, para que lá no futuro, onde a tecnologia vai estar mais desenvolvida, quem sabe ele possa fazer com que aquele corpo volte à vida. Vocês sabiam disso? Tem pessoas que estão congelando o corpo. Mas, meus irmãos, o que vai acontecer não vai ser pela obra da tecnologia humana, vai acontecer pela obra soberana do nosso Deus. Haverá a ressurreição dentre os mortos, e nós haveremos de estar num momento e um lugar, de uma forma tão especial, onde essas coisas ruins, essas mazelas vão ter passado, a pandemia vai ter passado. Mas nós não somos apenas aquilo, nós não seremos apenas aquilo que na verdade vamos deixar de ter aqui sobre essa terra. Vou explicar. Porque na verdade, irmãos, o que há de mais glorioso no céu não é justamente deixar de ter pandemia, deixar de ter choro, deixar de ter luto, mas é o que João afirma no final do versículo 2, quando ele diz assim: porque haveremos de vê-lo como ele é. O apóstolo Paulo fala sobre isso lá em 1 Coríntios,
Quando ele fala sobre o espelho, hoje nós vemos em enigma, mas um dia nós o veremos como ele é, assim como ele é. Então a coisa mais gloriosa que nós devemos anelar, irmãos, quando nós formos para aquele estágio final da glorificação, é a presença gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aquele que tem o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida, não é feliz apenas quando chega lá, é feliz aqui também. Porque a felicidade que Jesus Cristo promete para os seus filhos não é justamente com questões circunstanciais, mas é incircunstancial, é independente da circunstância. Porque ele diz: eu vos dou a paz, a minha paz vos dou, não a vos la dou como o mundo a dá. Então a paz de Cristo excede o entendimento humano, como o apóstolo Paulo disse lá em Filipenses, excede o entendimento humano. Então nós só podemos ser felizes lá em Cristo se nós somos felizes aqui também em Cristo. Talvez você possa estar passando por sofrimento, por tribulações, por grandes coisas sobre a sua vida, mas se você tem a Jesus Cristo, você tem a verdadeira felicidade, independente das circunstâncias. Haveremos de vê-lo como ele é. Hoje nós somos filhos de Deus, no futuro nós seremos glorificados e haveremos de vê-lo assim como ele é. Louvado seja o nosso Senhor. Ainda, irmãos, eu gostaria de falar acerca de um outro ponto importante, e esse eu vou me delongar mais um pouco, que é a partir do versículo 3. Se nós já sabemos o que somos, o que haveremos de ser, mas uma questão essencial é: o que fazemos agora, nesse exato momento? Se eu sou o filho de Deus, o que é que eu faço agora? Eu olho para o futuro, amém, eu sei a minha condição em Cristo, sei, mas o que é que eu faço? É onde entra aquela palavra prática, que João descreve pelo menos 5 vezes aqui nesses versículos. E aí, no versículo 3, ele mostra a primeira coisa, a primeira lição que nós devemos fazer. Ele diz: e todo que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Então a primeira lição, irmãos, a respeito do que nós devemos fazer agora, é que devemos nos purificar. Aquele que olha para o passado, o que Cristo fez, regenerando a nossa vida, aquele que olha para o futuro glorioso, na nossa glorificação, no nosso momento que nós haveremos de vê-lo como ele é, isso deve moldar toda a nossa forma de viver, aqui e agora, nesse exato momento. Então a primeira lição que o texto nos mostra é que nós devemos nos purificar. E o que é que significa se purificar? Purificar a si mesmo é justamente andar em santidade, andar em santificação. Certa vez, Charles Randall Spurgeon falava sobre a metáfora do que é ser um cristão. Ele disse que o cristão é como um viajante. Ele é um viajante que tem as suas vestes brancas, limpas, que significa justamente a salvação, e ele está andando pelas ruas empoeiradas da vida, e essas vestes, elas vão se sujando durante a caminhada cristã, e que portanto é necessário nós estarmos sempre lavando essa roupa, ou seja, se purificando. E o que é que significa então essa purificação? Está relacionada a uma questão que está faltando muitas vezes, quem sabe nos arraiais evangélicos, e quem sabe na minha e na sua vida: a confissão de pecados. Confessar o nosso pecado. Então a purificação, irmãos, está relacionada a essa vida, essa trajetória que nós estamos andando na nossa vida cristã, nas ruas empoeiradas da nossa vida cristã. Nós estamos nos sujando e de repente nós temos de nos purificar. Como? Confessando os nossos pecados. E assim, fica muito claro o que Deus pode fazer quando eu e você confessamos o nosso pecado. Veja comigo lá em João, ainda 1 João, no capítulo de número 1, no versículo de número 9, 1 João, capítulo 1, versículo 9,
ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É isso. Então, como é a purificação? Aquele que se arrependeu um dia, continua se arrependendo. Essa é a prova cabal de um novo nascimento. Aquele que um dia nasceu de novo, aquele que acredita no Senhor Jesus, que um dia levantou sua mão e disse: eu me arrependo. A prova é que ele continua se arrependendo dos seus pecados. Isso é uma prova cabal. Evidentemente, irmãos, que existe aquele momento que nós nos entregamos ao Senhor Jesus Cristo, que Ele nos salva. Mas a vida cristã, em santidade, deve levar eu e você a estar andando em santificação e justamente nos purificando dos nossos pecados. Uma segunda lição a respeito do que nós devemos fazer agora, se encontra no versículo 6 e versículo 9. Ele diz assim: todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. O versículo 9 diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, o que João está mostrando aqui é a respeito de um tema. Ou seja, como é que nós devemos viver agora? Não devemos viver pecando. Isso está no versículo 6, isso está no versículo 9. Mas o que é importante nós percebermos aqui nesse texto? O que é não viver pecando? É não viver na prática do pecado. É não viver na prática do pecado. Aí parece que talvez a gente possa encontrar, quem sabe, uma incongruência ou uma contradição no texto, quando lá no capítulo 1 de 1 João, no versículo 8, diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Ora, o que é que João está querendo dizer com isso? Nós temos pecado, sim ou não? Temos pecado. Você é filho de Deus, você tem pecado, mas você não vive mais na prática do pecado. É isso que João está querendo mostrar aqui, a diferença de pecar e viver pecando. Por quê? No versículo 5, diz o porquê o crente, ele não vive pecando. O versículo 5 diz: e vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Então Jesus Cristo, ele se manifestou para tirar o pecado, ou seja, ele tirou o aguilhão do pecado, ele tirou o poder do pecado, fazendo com que agora, nesse exato momento, nós possamos ter um ajudador, o Espírito Santo, fazendo com que antes nós não podíamos lutar contra o pecado, mas agora nós podemos lutar contra ele. Nós temos um ajudador, um auxiliador. Existe aquela frase até bem conhecida, um jargão evangélico que diz assim: hoje nós pecamos por acidente. Eu quero entender que esse acidente é que seja de vez em quando, não é? De vez em quando. Mas quando nós pecamos, irmãos, sendo verdadeiramente crentes, nós pecamos porque nós queremos. Porque nós já conhecemos, nós já sabemos e nós temos um ajudador, o Paráclitos de Deus. Nós pecamos, irmãos, porque nós queremos. E que, portanto, o que nós devemos fazer é o que eu disse na lição anterior: confessar, se purificar, para que a gente possa prosseguir. O que é interessante ainda pensar é que lá em Isaías, no capítulo 53, no versículo 4, diz que Jesus, na verdade, falando acerca do Messias, né, ele diz: certamente ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. E muitas vezes a teologia da prosperidade pega esse versículo isolado para dizer que as enfermidades estão relacionadas a uma questão física, e que, portanto, aquele que é crente, ele não adoece. A gente sabe que isso é um erro, irmãos. Nós podemos sim passar pelo vale da sombra e da morte, podemos sim até contrair uma pandemia, o coronavírus, podemos sim passar por tudo isso. Mas o que o texto lá está dizendo, lá em Isaías 53, essas enfermidades ao qual Jesus levou, foram as nossas enfermidades espirituais. Ele levou o pecado sobre si, como diz aqui no versículo número 5.
E que por causa disso, então, irmãos, nós podemos agora não viver pecando. Não viver pecando. Ou seja, na verdade, nós estamos livres das consequências eternas desse pecado, porque nós já somos salvos, amém? Somos salvos em Cristo Jesus. Mas, na verdade, existem na nossa caminhada cristã, quem sabe aqueles deslizes ao qual eu e você deve prestar atenção para que a gente possa voltar atrás, reconhecer o erro e pedir perdão ao nosso Deus. Mas, por outro lado, aquele que vive pecando nunca o conheceu. É claro isso que João está dizendo aqui, e muito forte, quando ele diz toda a parte B do versículo 6, todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Está aqui o teste. Está aqui o teste daquele que é cristão, do verdadeiro cristão, o filho de Deus, e aquele que não é. Aquele que é filho de Deus, ele não vive pecando. Aquele que não é filho de Deus e vive pecando, nunca conheceu a Jesus. Nunca o viu. É aquele que na verdade mente e não se arrepende. É aquele que cobiça e não se arrepende. É aquele que está muitas vezes na roda dos escarnecedores, também não se arrepende. Muitas vezes o meio evangélico brasileiro, ele elitizou alguns tipos de pecado. Em relação a, por exemplo, fumar faz mal para o corpo é o templo do Espírito Santo, então você não pode fumar porque vai trazer problemas para o corpo. Mas por outro lado, às vezes a gente não tem a mesma inclinação para falar contra o pecado da gula. Quando as pessoas também faz muito mal comer demais, de forma demasiada. E às vezes a gente fica até brincando com isso, caçoando. O crente come demais, o crente não bebe, mas come muito. Mas faz mal ao corpo também, e parece que virou apenas uma zombaria, um tipo de pecado, a gula. É quando nós participamos aqui no primeiro domingo da Santa Ceia, participamos na comunhão com os irmãos, ao sair da igreja, lá vai para um restaurante desse aí, pega aquele hambúrguer daquele tamanho e não divide com ninguém. Tipo de pecado que muitas vezes não é falado, mas que nós devemos falar e denunciar e se arrepender, para que o Senhor nos perdoe. E ainda, o versículo de número 8 diz algo muito importante a respeito desse que vive pecando. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, se nós estamos vivendo no pecado, nós não conhecemos a Jesus, nós não somos filhos de Deus, podemos fazer parte de uma membresia de uma igreja, podemos cantar no coral, podemos participar, ser até um pregador, mas verdadeiramente não ser um filho de Deus. Ainda uma terceira lição a respeito do que nós devemos fazer agora, o versículo 7 e o versículo 10, na parte A, fala a respeito que nós devemos praticar a justiça. Veja o versículo 7. Filhinhos, não se deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. A parte A do versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Amém? Então, o que nós devemos fazer agora? Praticar a justiça. A justiça aqui não está relacionada à justificação, a obra que Cristo fez por nós. Nós somos justos, justificados por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, amém? Pelo sangue precioso, nós não merecíamos. O justo, ele se fez justiça por nós, para que nós pudéssemos ser justificados. Não é esse tipo de justiça aqui, não é justificação. Mas justificação, a justiça aqui é praticar as boas ações, aquilo que agrada ao Senhor. Portanto, aquilo que nós devemos fazer agora é ser um bom marido, ser um bom pagador,
Isso é importante. Ser um bom pagador, ser um bom empregado, mas também ser um bom patrão. É justamente nós sermos misericordiosos, ou seja, é praticar a justiça. É importante nós percebermos que existem muitos crentes que estão nas igrejas, nos arraiais evangélicos, mas é um mau pagador. Não paga as contas, não paga suas dívidas. É pego muitas vezes na blitz e de repente ali quer dar um jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro não é o jeitinho da Bíblia, não é o jeitinho de Deus. E que, portanto, nós devemos estar muito atentos para que nós não venhamos a falhar nesses pontos. Me lembro que quando eu adentrei na universidade, eu era muito novo ainda, novo convertido também. Eu tinha me convertido naquele ano que eu entrei na universidade. Mas ainda aquele novo convertido, cheio de vigor, sem tanto conhecimento bíblico, mas com desejo de aprender cada vez mais. Mas existiam alguns testes dentro da universidade, como por exemplo a própria avaliação. Tinha professor lá, universidade pública, talvez muitos aqui já fizeram ou conhecem. A universidade pública, alguns professores até saem da sala na hora da avaliação, não fica nem lá. Saía da sala. Isso para um aluno do ensino médio, né, do ensino fundamental, era uma festa, né? Mas na universidade também. O professor saía e estava lá os colegas, tudo colando do outro, passando cola, né? E eu estava ali na minha posição e queria fazer o que eu sabia fazer. Porque eu entendia que isso era justiça. Deixa eu te dizer uma coisa. Na avaliação que nós fazíamos lá, muitos colavam porque havia ausência do professor. O professor saía da sala. Mas nós estamos diante da presença do nosso Deus e nós não temos como fugir. E aí não tem como Deus sair de cena e a gente dar uma licençazinha para fazer as coisas erradas, para pecar. Estamos diante da presença gloriosa do nosso Deus, a sua onipresença. Deus, de forma gloriosa, irmãos, se encontra presencialmente, o seu Espírito em todo lugar, os olhos do Senhor nos veem, então não tem licença, se nós estamos pecando, o Senhor está vendo, e que portanto, não tem como a gente fugir disso. Mas, uma outra lição, que mostra o que nós devemos fazer agora, se encontra na parte B do versículo 10, que ele diz: e o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. E aí até o versículo 11, que nós não lemos, mas eu vou ler também. Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. A marca distintiva do verdadeiro cristão é essa, é o amor. É o amor. Este é o termômetro do verdadeiro cristão. É dizer se verdadeiramente nós somos cristãos ou não. É o amor. Me lembro falando da história da igreja, dos primórdios, dos primeiros séculos da igreja. A igreja passou por grandes dificuldades, perseguições, mas existia durante aquele grande império romano, dentro daquelas perseguições de alguns imperadores, de forma muito forte. Mas a igreja não só sofria isso, a igreja sofria também com epidemias, com pandemias, como nós estamos vivenciando no nosso contexto hoje. E muitos daquelas cidades, eles saíam, iam embora, deixavam os doentes naquela cidade isolada. Quem cuidava daqueles doentes eram os crentes, eram os cristãos. Muitos destes foram contraídos pelo vírus, pegaram a doença, morreram, mas ficaram na cidade para cuidar do outro, porque a marca distintiva do verdadeiro cristão é o amor. Era isso que acontecia. Hoje, a pandemia revelou muito os nossos corações e de forma, infelizmente, em muitos casos, de forma muito negativa, mostrando o temor, o medo, revelando muitas vezes a nossa pequenez, mostrando que
A igreja, que deveria ter uma voz ativa para a sociedade de esperança, estava escondida, enclausurada e com medo. Mas João está dizendo aqui para nós que não basta nós termos ortodoxia, é necessário nós termos ortopraxia. Não basta nós falarmos, é necessário nós vivermos. Não basta nós termos a doutrina correta, é necessário nós praticarmos essa doutrina correta. Meus filhos, Ana Júlia, que muitos de vocês já conhecem aqui, Renan. Ana Júlia está com 10 anos, Renan está com 5 anos. E todas as noites que nós vamos dormir, seja eu antes, por cansaço, ou eles têm o costume de chegar para mim, os dois, e dizerem: papai, ou pai, te amo. A bênção, dorme com Jesus, dorme com os anjinhos, e vão dormir. De repente, eles expressam isso: eu te amo. Todos os dias, de noite quando vão dormir e quando eles acordam. Eu não preciso que eles me digam que eles me amam, porque eu sei. Mas por que eu sei que eles me amam? Pela prática, pelo dia a dia. Eu sei que eles me amam. Assim como eu também, eu os amo. Não preciso dizer isso a eles, é importante dizer. Deixo isso claro, é importante a gente dizer uns para os outros que amamos. Deixar dessa, muitas vezes o homem, que é muito mais durão, tem que falar que ama os filhos, falar que ama a esposa. Às vezes tem aquela pessoa que gosta de ser incentivada por palavras. E é muito importante para estas pessoas justamente essa afirmação do amor. Mas eu não preciso que eles me digam isso para perceber que eles me amam. Apesar de as falhas que eles cometem, apesar de as falhas que eu também cometo enquanto pai, mas nós nos amamos. O que eu quero dizer com isso, com essa ilustração? Eu quero dizer que muitas vezes, irmãos, nós temos rejeitado o outro que está do nosso lado, congregando conosco, por causa de uma falha ou outra que ele cometeu, e você não quer mais conversa com ele. Mas nós devemos mostrar se de fato somos cristãos, e a marca distintiva disso é justamente o nosso amor. Não amamos os nossos filhos porque eles são perfeitos. Nós não devemos amar os nossos irmãos que sentam do nosso lado, congregam conosco, o irmão da outra igreja, porque eles são perfeitos, porque não são. Mas nós devemos amar, primeiro porque a mensagem que nós ouvimos desde o princípio é esta que está no versículo 11, que nos amemos uns aos outros. Portanto, irmãos, eu concluo nos perguntando nessa noite: de que lado você está? Você está do lado de Deus ou do lado do diabo? Você é filho de Deus ou você é filho do diabo? Existe uma ilustração para isso, a respeito de que alguém que estava em cima de um muro, de um lado estava Deus, de um muro, do outro lado estava o diabo. E ele estava em cima do muro, não sabia decidir para que lado ele queria estar. E ele encontrou o diabo rindo dele. E ele olhou para o diabo e disse: diabo, por que você está rindo? E o diabo olhou para ele e disse: porque o muro é meu. Porque o muro é meu. Não podemos estar em cima do muro, porque aquele que está em cima do muro já tem um lado, já tem uma escolha, já tem um Senhor. Que verdadeiramente nós sejamos filhos de Deus, que nós estejamos do lado certo do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós possamos perceber aquilo que nós somos aqui nesse instante, aquilo que haveremos de ser, mas diante desse futuro e passado, no nosso presente, venhamos a caminhar na purificação, fugindo do pecado, amando uns aos outros e praticando a justiça. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém?